Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria aqui declarar, em nome dos Verdes, que aquilo a que a cadeia de lojas Pingo Doce sujeitou o país ontem é absolutamente macabro do ponto de vista humano. Macabro em vários níveis. O Pingo Doce, como outras grandes distribuidoras, decidiram desrespeitar o 1º de Maio, o Dia do Trabalhador, com uma afronta aos seus trabalhadores, obrigando-os a trabalhar. Desrespeitaram não apenas o valor do 1º de Maio como dia de luta pela dignificação justamente do trabalho, mas também acordos coletivos que dão como direito de descanso o dia 1º de Maio. Foi uma afronta para demonstrarem o que mandam, o que exploram, o que manipulam, em bom rigor, o que abusam do poder. Há trabalhadores, senhoras e senhores deputados, que no final da semana passada, trabalhadores do Pingo Doce, que no final da semana passada ainda não estavam informados, nem sabiam que tinham que ser obrigados a trabalhar no dia 1º de Maio. Atentem a isto, por favor, senhoras e senhores deputados. Fazem das pessoas o que querem e o que lhes apetece, e isto é por demais revoltante. O Pingo Doce decidiu ainda, como já aqui hoje foi referido, no 1º de Maio, e só no 1º de Maio, levar a cabo uma campanha de 50% de desconto para compras de valor superior a 100 euros. O resultado preocupante, senhoras e senhores deputados, dessa campanha nos consumidores foi visível e deve estabelecer-se a necessária ligação deste comportamento dos consumidores às graves necessidades económicas que muitas famílias atravessam e que têm na sua vida e nos seus orçamentos familiares absolutamente devastados pelas políticas do Governo que sugam todos os dias parte do orçamento familiar dessas famílias, pelas mais diversas formas. Ora, esta promoção do Pingo Doce foi também uma clara afronta aos consumidores, porque, como também hoje já aqui foi referido, das duas uma. Ou esta cadeia de distribuição tem margens de lucro escandalosas que lhes permite fazer descontos desta natureza ainda com margem de lucro, ou vendem abaixo do preço de produção no dumping absolutamente descarado. Nem uma nem outra destas hipóteses é, como é evidente, minimamente aceitável. A afronta estende-se aqui também aos produtores. Estas cadeias de distribuição pagam com atrasos significativos e muito prejudiciais aos produtores e, para além disso, pagam quase nada aos produtores, promovendo a sua dificuldade de subsistência e o seu progressivo empobrecimento. Conclusão, senhoras e senhores deputados, o Pingo Doce explorou os trabalhadores, explorou os consumidores, explorou os produtores, explora o pequeno comércio, explora tudo o que vê à frente, não tem escrúpulos. Estamos, senhoras e senhores deputados, perante uma face do mercado selvagem. Para além desta referida campanha de descontos, todos nos lembramos bem de como o grupo Jerónimo Martins, do Pingo Doce, foi a correr para a Holanda para lá deixar os seus impostos e gerar mais lucros. Mas, senhoras e senhores deputados, as estratégias empresariais têm que ter um limite, no mínimo limite da dignidade. Estas cadeias não têm vergonha. A ASAI diz que está a investigar se houve ou não dumping. Esperemos conhecer os resultados em breve. Sim, mas o Pingo Doce deve mais do que uma palavra à ASAI. Deve uma palavra aos portugueses e uma explicação aos portugueses, designadamente, sobre as suas amplas margens de lucro. Mas aqui estamos nós, e a pergunta que os Verdes querem fazer é: e o poder político? Como é que se posiciona perante isto que aconteceu? Fica impávido e sereno, como pelos vistos alguns gostariam, a assistir a esta tristeza? Nós consideramos, senhoras e senhores deputados, que é preciso mais do que assistir. E é preciso mais do que preocuparmos-nos. É preciso agir. Eu já aqui relembrei uma iniciativa legislativa que os Verdes apresentaram para o encerramento das grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados, em benefício dos seus trabalhadores e em benefício do pequeno comércio, porque muito fecha à conta da abertura aos domingos e aos feriados das grandes superfícies comerciais, como nós sabemos.
a maioria, por via do mercado, decidiu chumbar este projeto de lei. Mas agora há aqui uma especificidade concreta. Há uma violação concreta que começa a acontecer ano após ano relativamente ao 1º de maio. E os verdes entendem que é preciso apresentar uma iniciativa legislativa, porque ali o senhor deputado do PSD dizia assim, é preciso ver se há um problema na lei. Ora, quando não há problema na lei, quando não vos interessa ir para além da lei, quando não há problema na lei, se não há problema afinal no país, então isto implica legislar. E legislar justamente no sentido que no 1º de maio estas grandes superfícies não abrem. Não abrem. Os seus trabalhadores estão em descanso, estão em luta, estão em atividade nesse dia, mas não estão a trabalhar. E isso é preciso que nós nos consciencializemos sobre a matéria, porque ano após ano estas grandes superfícies, estas grandes distribuidoras insistem em obrigar os seus trabalhadores a trabalhar no dia 1º de maio. O 1º de maio tem outro significado. E o mais importante também é que as maiorias parlamentares e o Governo conheçam e obedeçam a esse significado do 1º de maio. Muito obrigada.